Fala galera, boa noite a todos, sejam todos aí muito bem-vindos, tá certo? A mais uma aula aqui na modalidade online, não é isso, gente? Hoje, mais uma vez, a chuva tá ameaçando, né? Cair forte essa noite, então a gente tem essa opção aqui para não ficar sem aula, para que vocês não fiquem prejudicados. A gente vai trabalhar nessa modalidade aqui online. Deixa eu só desligar aqui esse áudio. Pronto. Pessoal, me dá aí o feedback, tudo ok? Fala Davi, beleza? Fala Cauã. Cauã faltou ontem, mas está aqui presente, né? Pessoal, olha só. Aula de Direito Constitucional. Nossa aula de Direito Constitucional. Pessoal, quem mais está presente aí? Dá um alô aí. Quem está presente, já vi aqui, ó, Cauã, Davi. Deixa eu ver quantas pessoas aqui já estão presentes. Ó, deixa eu ver. Constitucional. Pessoal, quem mais tá pronto, já está presente aqui. É só vocês dois mesmo, né? Só tá vocês dois aqui. Acho que a galera ainda tá chegando. Mas vamos começar, viu? Vamos começar. A vantagem do online é que você pode iniciar, né? Que ele já vai ficando salvo e quem chegar depois tem a possibilidade de ir assistindo, né? Acelera e depois acompanha a gente no ao vivo. Pessoal, hoje, em Direito Constitucional, vamos trabalhar o tema princípios fundamentais. Nós iremos trabalhar os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Aquela parte introdutória, ó, para quem quiser aí abrir a Constituição para acompanhar, vai ser do artigo 1º ao artigo 4º, tá certo? A gente não vai entrar hoje no artigo 5º. O artigo 5º é o que trata dos direitos e garantias fundamentais. Nós iremos trabalhar princípios fundamentais, tá certo? Que vai do artigo 1º até o artigo 4º. Não confundam princípios fundamentais, que é diferente de fundamentos. Olha só, os fundamentos nós iremos estudar lá no artigo 3º da Constituição, que é o nosso famoso Soci Diva Plu, tá certo? Soci Diva Plu é um dos temas mais cobrados em provas, tá certo? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valorização do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Soci Diva Plu, certo? Tema bastante cobrado, a gente vai dar uma olhada nele aqui também. Beleza? Pessoal, bora começar com o artigo 1º. Olha só o que é que diz o artigo 1º. A República Federativa do Brasil. Então eu vou grifar aqui já alguns princípios, ó. República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político ou o pluralismo político. Então esses são, né, os fundamentos. Esses que estão aqui são os fundamentos, certo? Só que a gente vai ver os princípios fundamentais, ó, esses daqui, ó, República Federativa, certo? Ó, Estado Democrático, a gente vai falar um por um, beleza? Mas antes, a gente vai passar aqui, ó, soberania. O Estado, ele é soberano. Isso significa dizer que o Brasil, ele não deve nada a nenhum outro país. A gente viu em nossa aula ontem de direito penal sobre o princípio da territorialidade. O Brasil, ele exerce jurisdição em todo o território brasileiro, porque o país é soberano, ele tem soberania, então ele pode aplicar a lei em todo o território, certo? O governo paraguaio, ele também tem a sua soberania lá no Paraguai. Ele pode aplicar a lei aqui no Brasil? Aí depende como é que é feito lá, né? É, quais são as regras que são adotadas no Paraguai.
mas o direito penal ele pode ser aplicado aos crimes cometidos fora do país. É o princípio da extraterritorialidade. O Brasil ele é soberano. Agora, o Brasil é obrigado a seguir as regras de outro país? Não. Então, a soberania significa isso. O Brasil ele não está condicionado a nada, tá certo? Não está condicionado a nenhuma regra de nenhum país. Então, ele é livre para escolher o seu real, né? Sua moeda, como é que vai se organizar politicamente, né? A gente viu que a Constituição ela define a forma como o Estado é organizado. Então, tudo isso deriva de um governo soberano, certo? Outro princípio, ou melhor, outro fundamento, ó. Pessoal, eu falei que os princípios fundamentais é artigo 3º, não, artigo 1º, viu? Ó, me confundi aqui, viu? Sucessivo a plus, artigo 1º. A cidadania. O que é ser cidadão no Brasil? Ó, ser cidadão é diferente, né? Fala, Evert. Um abraço, meu irmão. Ser cidadão é você estar em dia ou em gozo com seus direitos políticos. É poder participar da vida política. Então, nem todo nacional ele é um cidadão. Às vezes a pessoa, ela é nacional, a gente vai ver quais são os casos de nacionalidade, nato ou naturalizado, e ele pode não ser um cidadão. Porque para ser cidadão tem que estar em dias com seus direitos políticos, certo? Então, tem como fundamento também a cidadania, a dignidade da pessoa humana. Pessoal, a dignidade da pessoa humana é um fundamento da República Federativa do Brasil. Não é à toa que o artigo 5º traz diversos artigos que trata da dignidade humana. Por exemplo, a vedação de penas cruéis, degradantes, de banimento, certo? A proteção à integridade física e psíquica, tudo isso deriva da dignidade da pessoa humana. Tratar a pessoa com dignidade, certo? Olha só, quando a gente fala em direitos fundamentais, estamos falando de um direito humano nacional, certo? Quando a gente estuda lá em direitos humanos, e vocês terão aula de direitos humanos, a gente tem aqui, ó, direitos humanos. Ó, direitos humanos. Isso aqui, gente, tá um plano internacional. Sempre que a gente falar de direitos humanos, estamos falando dos direitos humanos internacional. Quando a gente fala em princípios fundamentais ou em direitos fundamentais, estamos falando em um âmbito interno, ó, ou em um âmbito nacional, em âmbito interno. E também, né, os direitos humanos, a gente estuda lá os direitos do homem. Direitos do homem, né, ou dos homens. Aliás, a Carta Universal dos Direitos Humanos, né, o primeiro nome dela era Carta Universal dos Direitos do Homem, certo? Só que hoje, gente, a doutrina divide que direitos dos homens são direitos que nascem com os homens, são inerentes aos homens e que não estão positivados. O que é positivado? Está escrito. São direitos que não estão escritos em normas internacionais e nem em normas nacionais, normas internas. Porém, são direitos que pertencem aos homens, tá certo? Direitos aí inerentes aos homens. Beleza, gente? Então temos aqui a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, ó, os valores sociais do trabalho. É por isso que a gente discute aí, ó, qual é a melhor escala, né? Qual é a melhor escala? Direito do voto, perfeito, Evert. Direito de voto e direito de ser votado, né? Também participação aí da vida pública. Show de bola. Pessoal, escala de trabalho é ou não é valor social do trabalho? Aliás, a melhor escala de trabalho existente no Brasil, sem dúvidas. Vocês sabem qual é? Vocês sabem qual é? Vocês sabem quem é a pessoa que trabalha um dia e folga 364 dias, só trabalha uma vez no ano? Você sabe quem é? Ó, é o rei Roberto Carlos, né? Só trabalha no Natal. O restante aí ele tira folga, não é isso? Então, o valor social do trabalho, gente, é sim, ó, valor social do trabalho. É você discutir, né, o valor que aquele trabalho ele tem para com a sociedade, certo? E livre iniciativa.
Quando eu falo em livre iniciativa, sem dúvidas, eu estou falando do capitalismo. Eu estou falando que o Brasil adota como fundamento o capitalismo. E isso já foi tema de prova. Já foi perguntado, né, em prova se o Brasil ele adere ao capitalismo. E onde é que está escrito isso? Aqui, livre iniciativa. A livre iniciativa. Todo mundo pode abrir hoje, né, o seu comércio. Hoje cada um pode aí, né, eu quero vender água mineral, vender botijão, vender roupa. Pode. Eu quero vender conhecimento, né, abrir o meu curso, minha mentoria. Pode. É a livre iniciativa. Agora, existem profissões em que são regulamentadas. Então você necessita ali de um requisito, certo? São as chamadas normas de eficácia contida, tá certo? Você tem acesso pleno, porém a lei ela impõe um requisito que é necessário para que você possa exercer aí plenamente, tá certo? Toda norma de eficácia contida é uma norma de aplicação imediata, é uma norma que tem todos os seus efeitos, né? Ela não é reduzida, ela é integral. Porém, a sua eficácia ela pode ser reduzida. É por isso que a gente chama de norma de eficácia. Existe a plena, reduzida e a limitada. A gente vai falar sobre isso aqui hoje. Beleza, gente? Só estou antecipando algumas informações. E o pluralismo político também é um fundamento, um fundamento da República Federativa do Brasil. Pessoal, pluralismo político não é somente partidos políticos, tá certo? Pluralismo político não quer dizer somente o Brasil tem vários partidos políticos. A ideia de pluralismo político tá ligado à ideia de ideologia. Ideologia, né? Preciso de uma para viver, já dizia Cazuza. O que significa pluralismo político? Pessoal, olha só. O Brasil ele respeita todas as religiões. O Brasil não é um país laico, certo? Não é um país onde há uma religião confessa, né? Uma religião. Ou melhor, ele é um país laico, né? É o contrário, né? Ele é um país laico. Porque ele não tem uma religião estruturada, tá certo? Como era antigamente. Antigamente tinha o catolicismo, né? O catolicismo fazia parte da estrutura do país. Hoje não tem uma religião definida. Pelo contrário, respeita todas as religiões. No artigo 5º, quando a gente for estudar lá o artigo 5º, vocês vão ver que o direito ao culto, né, e as suas liturgias é protegido pela própria Constituição, certo? Então as religiões elas devem se respeitar, embora ainda haja aí diversas intolerâncias religiosas, tá certo? Mas a Constituição ela protege aí o direito cada um exercer a sua própria religião. Isso se chama pluralismo político, certo, gente? Escolha da sua sexualidade. E o Brasil tem que respeitar o direito das minorias, certo? Então você pega aqui a cultura indígena, quilombolas, certo? LGBT, QI+. Ou seja, pluralismo político não é só partido político, tá certo? É a diversidade em que o Brasil ele respeita. Certo, gente? Respeita os direitos da maioria e também os direitos da minoria. Beleza? Olha só. Então, a gente fez aqui uma pequena introdução, né, do que é aí os fundamentos da República Federativa do Brasil. Bora ver aqui quais são, né, os fundamentos. O Sociediva Plu. Isso aqui, gente, já resolve diversas questões. Você sabendo quais são os fundamentos, você sabendo do esquema Sociediva Plu, você já resolve muitas questões. Então, Sociediva Plu, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Beleza? Ao decorar o Sociediva Plu, tenta ligar corretamente aqui a cada palavra, tá certo? Porque o que é que a banca gosta de fazer? Ela gosta de mudar, né? Mudar o sentido. Às vezes ela pega aqui, pluralismo político e coloca um outro nome que começa com a letra P, tá certo? Vai colocar assim, partidos políticos, né? Aí você, tem o P no final, aí acaba associando errado. Então toma cuidado com isso, certo? Mesma coisa na soberania, né? Ela pode colocar uma outra palavra aí que começa com a sílaba so, né? E você ser induzido ao erro, tá certo? Não me recordo de nenhum agora, mas se eu ver futuramente eu mando lá no grupo, né, as questões. Então esses são os fundamentos da República Federativa do Brasil.
Agora, não confundam fundamentos com princípios estruturantes. Professor, que diabo é isso? Princípios estruturantes. No que o Brasil ele coloca ali a sua base, sua estrutura. Você vai construir uma casa, tem que ter o alicerce, certo? E o Brasil ele coloca ali ó, a sua estrutura, por isso que o nome é princípios estruturantes, aonde na República, ó, o país é um país republicano. O que é república? Coisa pública, coisa do povo, certo? Então, por isso que o povo decide. Poder, todo poder ele emana do povo. Isso só confirma, né? Isso só confirma o princípio republicano. Contrário de república seria uma monarquia. Federativo, né? Ó, federativo. O país é dividido em, apesar de ser unido, né? A união indissolúvel dos estados, municípios, certo? Se for o caso, territórios. União, estados e municípios. Isso aqui é o país ser federativo, dividido em várias federações, né? Sergipe, Alagoas, Bahia. Então, também é um princípio, gente. O contrário de federativo é o quê? Ser o país unitário, certo? Eu confundo muito o Sociedivaplu com os objetivos fundamentais. Diógenes. Pessoal, vamos lá. Daqui a pouquinho a gente vai ver a diferença dos objetivos, né? Mas a principal é que o objetivo ele começa com verbo, né? Garantir, erradicar. A gente vai ver, né, que tem um mnemônico bacana para você saber o que é Sociedivaplu e saber o que é objetivo, certo? Pessoal, coloquem aqui qual é o mnemônico para objetivos, né? Tem o com garra erra pouco, tem o com gaerpro, certo? Evert, você que é bom aí no mnemônico, já joga aí para compartilhar para a galera, viu? Pessoal, e o outro é o Estado Democrático de Direito. Ó, demo, participação do povo, o governo do povo, certo? República, coisa pública. E o que é democrático é o governo do povo. Todo poder, de fato, emana do povo, certo? Que escolhe os seus representantes eleitos, né? Direta ou indiretamente. Beleza? A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal. Beleza, gente? Olha só, classificação da República Federativa do Brasil. Não tenham dúvidas que esse tema aqui despenca em prova. Beleza? Forma de Estado, federativo. Qual é a forma de Estado? É uma federação. Vale lembrar que a forma federativa de Estado também é uma cláusula pétrea expressa. Ó, é uma cláusula pétrea que está expressa onde? No artigo 60, parágrafo 4º, a linha, ou melhor, inciso 1º. A gente estudou aqui o que é cláusula pétrea. Cláusula pétrea é uma limitação material, certo? Para quem? Para o poder constituinte derivado reformador. Beleza? Quem é que lembra da nossa aula de direito constitucional, que a gente falou lá sobre o poder constituinte? Então, o poder constituinte é aquele poder que inova, né? O originário, ele inova, ele é inicial, certo? E temos o derivado, ó. Tem o originário, tem o decorrente, que é os estados, e temos o derivado. O derivado, ele é derivado reformador e revisor. O revisor a gente já sabe que já passou, né? Foi 5 anos após a criação da Constituição. Mas o reformador ainda existe, que são as chamadas emendas. As emendas possuem limitações. Limitações formais, materiais e circunstanciais. Cláusula pétrea é uma circunstância material. Então, forma federativa do Estado, voto direto, secreto e universal, certo? O voto ele pode deixar de ser obrigatório, mas ele não pode deixar de ser direto, secreto, universal e periódico, porque é uma cláusula pétrea, beleza, gente? Congar erra pro. Show de bola, Cauã. Excelente mnemônico, viu? Ó, os objetivos, Diógenes, eles começam com verbo, congaer pro. Construir, garantir, erradicar e promover, certo? Esses são os verbos. E o Sociedivaplu, você consegue associar, né? Soberania, cidadania, dignidade, valores sociais do trabalho e pluralismo político.
Beleza? Forma de governo. A forma de governo é republicano. Certo, gente? Ó, o fato de ser republicano é que dá a ideia de eletividade, poder eleger os seus representantes, a temporariedade, ó, 4 anos, a gente já tem uma PEC aí para aumentar para 5 anos, né? Não sei se vocês estão acompanhando, mas as próximas eleições, eu acho que em 2034, viu? Botou aí para um tempinho aí para frente, né? O mandato serão de 5 anos, né? E vai conciliar aí, vai ser uma eleição só, certo? Não vai ter mais a cada 2 anos para prefeito e também para presidente, vai ser a cada 5 anos, né, uma eleição única. Beleza? Copiado. Ele anexar essa informação no meu resumo. Beleza, show de bola, viu? Show de bola. O artigo 4º mais cabuloso é a exceção, né? O que não é fundamento, o que não é objetivo, por exceção, vai ser os princípios internacionais, né, do Brasil. Pessoal, esse slide aqui eu vou disponibilizar no grupo, tá certo? Eu vou disponibilizar no grupo. Ó, regime de governo democrático, né? O regime democrático, né? Democrático, democracia ela é mista ou semidireta, falo já sobre isso. E o sistema de governo é o presidencialismo, certo, gente? Tem um mnemônico aqui também, ó. Fica assim, ó. O Estado, anota aí, ó. O Estado fede. O que é o Estado fede? Forma federativa de Estado, né? Forma de Estado, federação, ó. O Estado fede, certo? O Estado fede. Me lembrei, gente. O mnemônico era para ter colocado aqui, né? Estado fede. Forma de governo, né? O Estado, o governo é fogo, ó. O governo é fogo, né? A República é fogo, né? Ó, já tô viajando aqui na maionese. Viu? A República é fogo. O Estado fede. A República é fogo. Ó, a República é fogo. A República é fogo. Forma de governo republicano. O regime é democrático. Ó, o regime é democrático, né? O regime é demo. E o sistema e o presidente, né? Tem gente que fala assim, ó, e o presidente é sistemático para você associar o sistema de governo, beleza? Vou mandar também esse mnemônico lá no grupo, que ajuda bastante a lembrar aí, né? Forma de Estado, federação. Forma de governo, republicano, regime de governo, democrático, sistema de governo presidencialista. Como é que isso aqui cai em prova? Ó, a banca troca, viu? Vai dizer que a forma de Estado é a república. Já errou, porque a forma de Estado é a federação. A forma de governo que é república. Então, pessoal, o ideal aqui é você memorizar, certo? Memoriza aí pelo mnemônico, memoriza aí por meio das questões, para não errar isso aqui em prova, viu? Ah, professor, isso aqui é muito fácil. Aí na hora da prova, psicológico, ansiedade, o nervosismo, acaba errando questões bobas como essas daqui. Beleza? Parágrafo único, né? Confirma que a forma republicana, ó, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. A nossa democracia é uma democracia semidireta ou mista. Por quê? Porque a gente pode escolher diretamente, ó, diretamente, por meio do plebiscito, por meio do plebiscito, por meio do referendo ou por meio de iniciativa popular, né? Iniciativa popular. E também temos aqui, ó, o princípio representativo. A gente pode escolher através das eleições, certo? A gente escolhe alguém para nos representar, certo? Então, se cai em prova. O Brasil tem como democracia
ser semidireta ou mista, tá correto. Então, se possui como um dos princípios a representação, também está correto, beleza? Pessoal, democracia semidireta ou mista é a participação minha e sua diretamente nas decisões políticas do país, certo? Isso já aconteceu e pode acontecer. Pode acontecer, né? Vai escolher algo ali sobre o país, né? É justo que seja perguntado à população diretamente interessada. O Pará ia ser dividido, né? Ia ser dividido ali no meio. E aí foi perguntado, né? Por meio de um plebiscito. Porque o plebiscito é uma consulta prévia. Plebiscito é você fazer uma consulta prévia, né? Então, P de plebiscito, ó. P de plebiscito e P de prévia, ó. Tanto que para mim, quando eu ia memorizar isso aqui, eu falava errado, de propósito. Eu falava que era plebiscito. Ó, só não pode escrever na redação, viu? Mas é para você lembrar de prévia. Plebiscito, prévia, beleza? Falava errado justamente para memorizar, para não ter erro. Então, o que é plebiscito? É a consulta anterior. É a consulta prévia. População diretamente interessada. Vocês querem separar o estado de Sergipe em duas partes, lado A e lado B. Aí você vai no dia que foi marcado as eleições e coloca lá sim ou não. Isso é um plebiscito, certo? Hoje, se fosse feito isso aqui, vai ser uma urna, né, gente? Vai ser a urna eletrônica. E lá vai ter sim ou não. Vai ter uma pergunta e vai ter sim ou não, certo? O referendo é a consulta posterior. Ó, a consulta posterior. O plebiscito, primeiro você pergunta, né? Primeiro você pergunta. Caso as pessoas aceitem, aí você, ó, vai fazer o projeto de lei, certo? Então, você vai fazer o ato legislativo ou administrativo depois que pergunta o povo. Já no referendo, é o contrário. Primeiro, você cria o ato legislativo ou cria o ato administrativo e depois você submete, ó, a pergunta se o povo confirma, ó, ele ratifica aquilo ali ou se rejeita, tá certo? Então, diferença aí entre plebiscito e referendo. E temos a iniciativa popular, tá certo, gente? A iniciativa popular, você precisa lembrar que é o poder que tem, ó, o cidadão. Pessoal, cidadão é diferente de nacional, é diferente de população, é diferente de habitantes. Cidadão é quem tem aí seus direitos políticos em gozo, certo? Então cuidado, porque a banca vai trocar cidadão por habitante. Ou vai dizer qualquer pessoa, tá errado. É qualquer cidadão, certo? Qualquer cidadão é parte legítima para propor iniciativa popular para criar projetos de lei. Beleza? Então o poder é atribuído ao cidadão e não ao habitante nem à população. Beleza? Para apresentar projeto de lei ao parlamento, ó, encerrado o procedimento que poderá se tornar uma lei, certo? Esse projeto de lei vai ser submetido ao Congresso Nacional, vai passar pela Câmara dos Deputados, mais o Senado Federal e pode se tornar um projeto de lei. Então é uma iniciativa de proposta de lei, certo? De emenda também, viu, gente? Pode ser uma lei do zero ou uma emenda constitucional. A iniciativa popular consiste na representação do projeto de lei na Câmara dos Deputados, subscrito por no mínimo. Agora, quais são os requisitos para que haja uma iniciativa popular? 1% do eleitorado nacional, 1%, pelo menos, ó, de 5 estados, com não menos que 0,3% dos eleitores de cada um deles. Então, esses são os requisitos para que haja um projeto aí de lei mediante iniciativa popular, beleza? Pessoal, isso aqui a gente já estudou, poder constituinte originário, né? Mas bora relembrar. Quais são as principais características? Ele é inicial, ó, ele instaura uma nova ordem jurídica, rompendo com a ordem jurídica anterior. Ele é autônomo, certo? Ele é incondicionado, não se sujeita a nenhuma norma jurídica, beleza? Inclusive, ele pode criar novas cláusulas pétreas,
certo? Ele pode criar novas cláusulas pétreas. Ilimitado, ele é ilimitado, certo? Não possui limites impostos por outra norma ou poder. Ele é latente, certo? É atemporal, é contínuo. E o poder de fato e político tem natureza pré-jurídica. Não é uma norma que cria o poder constituinte originário. Ela está acima de toda e qualquer norma, certo? Por isso que ela é inicial. Beleza, gente? Isso aqui a gente já viu nas aulas de poder constituinte, certo? Derivado. O derivado, ele é subordinado, né, hierarquicamente ao poder originário. Ele é condicionado ou limitado, certo? Temos aqui o reformador, o revisor, o decorrente ficou aqui, certo? Mas o decorrente tem, estudos que separam ele, certo? Tem locais que colocam ele junto, tem outros que colocam ele separado. O que vale para você saber é que o originário é um, o poder constituinte derivado é outro e o decorrente também é outro. É assim que é perguntado em prova, beleza? Poder constituinte derivado, decorrente, é aquele que cria a constituição dos estados, beleza, gente? Não confunda. Quem perdeu a aula de poder constituinte, tem aqui, ficou salvo, né? Tem uma aula salva. Beleza? Estão comigo? Tá muito rápido? Estão comigo, gente? Ou tá muito rápido? Finaliza aí, bota um joinha aí pra mim saber. É que assim, daqui a pouco a gente vai fazer questões, viu? Daqui a pouquinho eu separei aqui umas questões pra gente responder. Beleza? Tudo ok, tudo ok. Então bora seguir aqui o fluxo. Pessoal, artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si. O legislativo, você tem aqui o Congresso Nacional, que é dividido em Câmara dos Deputados e Senado, né? Senado Federal. O Executivo, a figura aqui do presidente. E temos aqui o Judiciário, né, gente? Poder Judiciário, o âmbito maior aqui do nosso país é o STF, beleza? O STF, abaixo tem o STJ, né? O STM, tem o TST, né? Tribunal Superior do Trabalho. Então esses são os órgãos, né? São os órgãos aí judiciário, né? Do poder judiciário. Todos esses poderes, eles são independentes e harmônicos entre si. Eu trouxe aqui para vocês, isso aqui também despenca muito em prova, que são as funções típicas e atípicas de cada poder. Cada poder, né, judiciário, executivo e legislativo, ele exerce suas funções típicas, aquelas para a qual foram criadas, né, para a qual existem, e também exercem funções de outros poderes, beleza? Isso aqui também despenca em prova. O poder executivo, quando ele está administrando, certo? Ele está cumprindo sua função típica, beleza? Ou aplicando a lei de ofício, gente. Eu já vi esse termo e também prova. Isso daqui, o poder executivo aplica a lei de ofício. O poder legislativo, ele cria a lei, não é isso? Ele cria a lei. O poder legislativo é o poder que vai criar a lei, criar as leis para que todo mundo obedeça. Todo mundo aqui está embaixo das leis, não é isso? Aqui a gente não é superior à lei. A lei está pairando sobre a cabeça de todos nós, certo? Tem leis que são para o poder executivo aplicar. Então o governador, ele vai cumprir as leis de ofício, certo? Tem leis que já foram criadas para o poder executivo, lei orçamentária, certo? Então, aquilo que está na própria Constituição, conforme manda a Constituição, o executivo, ele precisa administrar e aplicar a lei de ofício, certo? A lei é criada pelo poder, tudo isso aqui, gente, deriva de direito administrativo, certo? A lei é criada pelo legislativo, professor, e o poder judiciário? O poder judiciário,
ele aplica a lei, ó, no caso concreto. No caso concreto, no litígio, ó, no litígio. Quando você vai até a justiça, vou botar na justiça, né? Eu quero justiça. Você quer que o Estado, ele aplique a lei nos casos concretos, nos conflitos. Lei que foi criada pelo legislativo, beleza? E quer que o judiciário aplique aquela lei ao caso concreto, que resolva os conflitos, certo? Tudo isso aqui, gente, ó, é poder do Estado. São poderes, ó, harmônicos e independentes entre si. Tudo isso aqui representa o Estado, poder estatal. Olha só o que aqui diz, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, certo? Existe chamado freios e contrapesos. Um poder não pode sobressair o outro. O poder judiciário não foi feito para criar lei. Foi feito para aplicar a lei. Quando o Poder Judiciário quer se arvorar no Poder Legislativo, ele quer criar leis, certo? Isso aqui é chamado de ativismo judiciário, tá certo? Porém, existem muitas leis, ou muitos temas, viu, gente? Existem muitos temas que o Poder Legislativo, ele deixa de lado, porque aquilo ali não vai atrair votos. Sistema carcerário. Você acha que o Poder Legislativo está preocupado com o sistema carcerário? Não. Preso não vota, não converte em voto, então eles ó, não estão nem aí. E outros temas, os deputados e os senadores, eles ficam omissos. Eles não querem se envolver em polêmicas. E aí acaba caindo tudo no judiciário. Então, ativismo judiciário. O poder o judiciário está atuando muito, inclusive onde não deve, onde não tem competência, mas está lá atuando. Porque é só porque ele quer? Não, muitas das vezes é porque o poder legislativo está sendo omisso. Aborto no Brasil, certo? Aborto no Brasil. De quem é a competência para decidir? Do poder legislativo. Mas você acha que a comissão evangélica, a comissão lá dos liberais, vão querer se queimar mediante a população? Não, então eles ficam omissos, ficam na dele, ó, ninguém fala nada, fica quietinho, vai chegar até o STF, o STF vai decidir. Depois a gente cria leis, tá certo? Depois, mas acaba caindo tudo no judiciário, é por isso que a gente tem aí, né, o judiciário decidindo quase tudo, né, hoje em dia. Beleza? Coisas que uma lei já resolveria, o STF é quem tem que decidir. Pessoal, então vamos lá. Quando o Poder Executivo administra, gerencia recursos públicos, executa os atos da administração, atos de chefe de Estado e chefe de governo, temos aí ó, a sua função típica, beleza? Função típica. Quando o Executivo ele vai legislar, criando, por exemplo, medida provisória, ele está exercendo a sua função atípica, beleza? Por exemplo, ó, apreciar defesas em recursos administrativos. Quem fez aqui o concurso da Polícia Militar, a gente estudou lá o regimento, né, que é o Código de Ética e Disciplina. O recurso, ele ia para o comandante-geral e depois, por último, ele ia para o governador. O governador, quando julga esse recurso, ele está cumprindo a sua função atípica de julgar. Ele nasceu para julgar? Não, ele nasceu para aplicar a lei de ofício, né, para administrar. Mas quando ele julga, ele está cumprindo ali uma função que é atípica, certo? Que pertence ao Poder Judiciário. Legislativo, ó, cria as leis, né? Elabora a lei, mas atipicamente vai julgar lá nos crimes de responsabilidade, né? Quando vai julgar lá o presidente da República nos crimes de responsabilidade, ele está exercendo a função atípica. E o judiciário também pode, ó, quando ele julga, ele está dizendo qual é o direito dos conflitos. Agora, quando ele cria o seu regimento interno, ele está legislando. Está cumprindo uma função atípica do poder legislativo. Beleza? Avançando aqui. Artigo 3º. Constituem, cadê Diógenes? Objetivos fundamentais. Os objetivos fundamentais, eles começam com verbos. Então você tem construir uma sociedade, ó, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza
e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, qual foi o mnemônico que Cauã colocou? Ó? Perfeito, aí o mnemônico de Cauã. Vamos repetir aqui. Com, de construir, com, ó, de garantir, né? Erra, de erradicar e o pro, né? De promover, beleza? Então, congaerpro, erra, pro, erra, pro também, né? Congaerpro, ou congarra, erra pouco, seja lá qual for o seu mnemônico, importante é que você consiga lembrar disso daqui na prova e acertar. O objetivo é esse, beleza? Então, esses são os objetivos. É o que o Brasil pretende alcançar. Pessoal, tem uma classificação. Quando eu estudou classificação, eu tirei essa classificação. Por que eu tirei essa classificação? Porque isso aí cai mais para provas discursivas, provas de nível superior. Nível médio não está cobrando ainda nessa profundidade. Que é o chamado... É uma classificação de Karl Loewenstein, né? Karl Loewenstein. Ele classifica a Constituição como uma Constituição nominalista, certo? Tem a Constituição normativa e a Constituição nominalista, porque ele acredita que o Brasil ainda não conseguiu cumprir todos os seus objetivos. Tem objetivos ainda que precisam ser cumpridos, mas que ele está na busca de cumprir, certo? Existe essa outra classificação, tá certo? Mas isso aí não vai ser cobrado para vocês, fiquem tranquilos. Só título de curiosidade. E aqui temos o artigo 4º, que Ebert disse que é barril, que é cabuloso, né? Que é o artigo 4º, que é os princípios, né, internacionais. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Primeiro, independência nacional. O Brasil ele é independente, certo? Ele não está vinculado mais a Portugal. Independência já foi proclamada, não é isso? Então, é um país independente, sem nenhum vínculo com outro país. Soberano. Prevalência dos direitos humanos. Por isso que o artigo 5º está aí pesado, certo? Porque prevalece os direitos humanos. Tudo aquilo que é para proteger. Quando eu falo direitos humanos, eu estou falando aqui, gente, ó, em um âmbito internacional. Então, o país, ele respeita, né? Peguei uma questão do artigo 4º que cobrou sobre esse parágrafo único. Show de bola, eu vou depois jogar ela lá no grupo, viu, pra gente responder. Prevalência dos direitos humanos, certo? Então, no plano internacional, o Brasil, ele respeita. Tanto que aqui é proibido a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Mas a regra é não haverá pena de morte, porque prevalece, ó, os direitos humanos, certo? É vedado aqui a tortura. O Brasil, ele criminaliza a tortura, certo? A tortura que pode ser uma tortura para obter confissão, uma tortura preconceito, né? Por origem, raça, sexo, cor, etnia. E tortura, né? Tortura por castigo, né? Tratamento ali para castigar. Então você tem aí a prevalência dos direitos humanos. A autodeterminação dos povos. O país ele reconhece todos os povos que estão aqui, quilombola, os indígenas, certo? Cada um nas suas ramificações. Princípio da não intervenção. A regra é não intervir. Já que somos uma república federativa, né? Existem aí os estados, existem aí os municípios, eu não vou intervir, salvo se for preciso. Se descumprir ali um mandamento constitucional, haverá a intervenção da União no estado ou no município, ou a intervenção do estado no município. Ou quando for solicitada, certo? Como foi no caso do Rio de Janeiro, quando estava tendo muitos conflitos, né, com organizações criminosas. Igualdade entre os estados. O maior estado e o menor estado estão em par de igualdade. Beleza? Defesa da paz. Defesa da paz. Solução pacífica dos conflitos, sempre visando o diálogo.
repúdio ao terrorismo e ao racismo. Pessoal, existe a lei de racismo e existe a lei antiterrorismo, certo? Então, o Brasil ele repudia o terrorismo e o racismo. Ele coopera entre os povos para o progresso da humanidade. É por isso que você tem o G20, né? Eco 92, certo? Então tem várias cooperações, relações internacionais. O Brasil participa das relações, das reuniões da ONU, certo? E o Brasil também, gente, ele segue o princípio da concessão de asilo político. O que é o asilado? O asilado é a pessoa que foge do seu país, né? Ele é o imigrante aqui no Brasil, porém ele foge por perseguição política. Quando é uma outra perseguição que não é política, a gente chama de refugiado, viu? Galera que vai fazer a Polícia Federal, vai cair, ó, lei de migração. Vai cair o que é o refugiado, o que é o asilado, certo? O imigrante. Então, tudo isso é cobrado. Beleza? Então, essa foi, ó, a relação internacional que o Brasil também segue como um de seus princípios. Calma que daqui a pouquinho a gente vai partir para as questões, viu? Fiquem tranquilos. Princípios fundamentais são diretrizes, são norte. O que é uma diretriz? É uma direção. É um norte, é um vetor, ó. Um vetor, um norte a ser seguido. Imprescindível, gente, o que eu não posso, ó, dispensar. É imprescindível para a configuração do Estado, determinando-lhe o modo e a forma de ser. Então, o país é um Estado democrático. Não existe meio termo, é democrático e ponto final. Refletem valores obrigados pelo ordenamento jurídico, espelhando a ideologia do constituinte, a vontade do constituinte, os postulados básicos e os fins da sociedade. Beleza? Então, esse é o conceito de princípios fundamentais. Princípios fundamentais é diferente de garantias fundamentais. O que é o princípio? Normas que protegem os bens jurídicos fundamentais de uma sociedade. Ele possui valor intrínseco, ele já nasce com o ser humano, certo? São normas que protegem os bens jurídicos, ó. Quais são os bens jurídicos? Vida, patrimônio e por aí vai. Beleza? Já as garantias são instrumentos que buscam proteger quando esses direitos fundamentais são violados. Então, quando invadem a sua propriedade, você tem que utilizar de garantias, instrumentos constitucionais que vão estar a seu favor. Por isso que o nome, ó, instrumental, possui valor instrumental. Pessoal, a gente vai ver quais são os remédios constitucionais quando a gente for estudar as garantias, direitos e garantias fundamentais. Ou seja, a garantia é um instrumento, certo? Enquanto que o direito, ele é intrínseco, ele é inerente, ele nasce já com o ser humano, tá certo? Então já pertence a você. Quando é violado, você pode utilizar, né, as garantias fundamentais. Por exemplo, sua casa. Sua casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar, sem o consentimento seu, salvo em caso de flagrante delito, desastre, prestar socorro ou durante o dia, por determinação judicial. A gente vai ver nas nossas aulas o que é dia. Na aula lá de Direito Constitucional a gente vai destrinçar bem isso daí. Instrumento seria as leis. Sim, também, Diógenes. Viu? Na própria Constituição já tem as garantias. Se tua casa for violada, você tem a garantia de ir até o Estado e solicitar a reparação. Então isso é uma garantia, certo? Isso é uma garantia. Saber que aquilo ali vai ser investigado e julgado, tem direito de ser indenizado, se reparado aquele dano. Se violarem o seu direito de ir e vir, você tem uma garantia que é o habeas corpus, certo? São instrumentos que vai garantir, vai te dar ali, ó, a certeza que aquele direito seu vai ser exercido, certo? Vai ser exercido. Por isso que a gente fala que é um instrumento, né, que você pode se utilizar dele para que garanta os seus direitos fundamentais. Direito à vida é um direito fundamental seu. Se o Estado não está te dando direito à vida, você pode processar o Estado ou pode exigir do Estado que lhe garanta o direito à vida com dignidade. Saúde e educação.
Se o Estado não está abrindo vaga na escola, você pode ir lá ao Estado. Eu quero que seja garantido esse meu direito à educação. Certo? É porque hoje a gente vê tão no automático, né? Hospitais, escolas, saúde, educação, lazer, né? Praças. Pessoal, quando uma praça é construída, não é porque o governador, não é porque o governador, ele é bonzinho, não. É porque ele tem que garantir também o direito ao lazer, certo? Se ele não construir praça, você pode cobrar. Governador, prefeito, cadê o meu direito ao lazer? Como é que eu vou ter lazer? Como é que eu vou relaxar? Bota um patinete lá, vira uma bagunça, né? Lá na orla. Então, isso é garantia, certo? É a certeza que você pode buscar. Os direitos sociais também. Os direitos sociais, ó, os direitos sociais é um direito fundamental, certo? É um direito fundamental. Se você não consegue exercer, você pode ir buscar, certo? Porque é um direito que você tem. Quando eu falo em garantia, gente, é a certeza, é um instrumento, né, para proteger esses direitos que foram violados. Diógenes, os direitos que você está falando, que está lá no direito social, são direitos fundamentais, certo? São direitos fundamentais, são normas que protegem bens jurídicos fundamentais de uma sociedade. Então, o artigo 6º, que é os direitos sociais, é um direito fundamental, certo? Então, vamos lá. Você foi até a escola e não conseguiu vaga para matricular o teu filho. Você vai ficar calado? Vai ficar por isso mesmo? Não, você tem direito de exigir do Estado que providencie uma outra escola. Então, isso, ó, o direito de pedir, de provocar o Estado juiz é uma garantia. Garantia que o seu direito à educação, que é um direito fundamental, ele seja cumprido. Beleza? Você vai no hospital e não tem leito, né? Se você tá no hospital e não tá tendo acesso ali ao médico, não tá tendo acesso ali, né, ao atendimento, você tem direito de exigir do Estado que seja atendido. Então isso é uma garantia. Tá certo, gente? José Acácio estava esperando o link em outro grupo. E tem outro grupo. Pessoal, esse é o grupo principal, viu? O que eu mandei, o link é o grupo principal nosso. Aqueles outros grupos lá é, é só para ficar mandando lá aulões gratuitos, é só para ficar mandando dica ou propaganda, certo? Mas o nosso grupo principal é esse aqui que vocês estão, Carreiras Policiais. Fala, Diógenes. Ó, enquanto o Diógenes digita aí, bora seguir aqui para a aplicabilidade das normas. Pessoal, encerrando aqui a aplicabilidade das normas, a gente já vai fazer questões. A questão do seu exemplo da espera do leito cobrado do Estado aplica-se a hospitais particulares? Não. Hospitais particulares não, viu? Você pode solicitar do Estado do hospital particular depois que você esgotou o público, certo? Porque senão você está violando a liberdade, ó, um princípio que a gente estudou aqui, um fundamento, que é a livre iniciativa, certo? Então o Brasil, ele respeita a livre iniciativa. Se o cara construiu lá o hospital com o dinheiro dele, não tem investimento público, é particular, para poder ali, ó, contratar os melhores médicos e dar os melhores atendimentos, você vai para aquele hospital se você quiser. Mas não tem garantia nenhuma que você vai ser atendido de graça, certo? Porque ali é pago. Ali existe uma taxa, certo? Tem planos de saúde, beleza? Mas hospital privado não te dá direito ao acesso. É que nem escola privada, né? Só público, viu? É... Cássio, depois eu vejo aí se você tá ou não no grupo, viu? Depois eu dou uma olhada aí. Se não tiver, me lembra que eu te adiciono. Mas eu acho que eu te adicionei, viu? Pessoal, aplicabilidade das normas constitucionais. Eu antecipei no início, mas agora a gente vai falar sobre elas. Sobre as normas constitucionais. Ó, temos três espécies
de eficácia, né? Temos a eficácia plena. Temos a eficácia plena. Qual é a característica dela? Ela é autoaplicável. Ó, o seu direito de ir e vir é autoaplicável. Você não precisa de nenhuma. Você não precisa de nenhuma autorização. Você tem direito de entrar ou sair do país, de andar em qualquer local do país, tá certo? Desde que você seja brasileiro nato ou naturalizado, gente. Se for aí imigrante, aí precisa ter o visto, né? Para entrar no Brasil tem que ter o visto, certo? Tem que ter o visto aí, autorização de residência. Então, se você sendo brasileiro, você pode se locomover em qualquer lugar do Brasil, beleza? Então não precisa de uma autorização, ele já é auto-aplicável. Não restringível, eu não posso restringir o seu direito de ir e vir, salvo se você cometer um crime, aí você vai ser preso, terá sua liberdade restringida, certo? Porque aí já tem outros princípios envolvidos. Mas não há nenhuma restrição para o seu direito, tá certo? De ir e vir. Aplicabilidade direta, você pode ir, ó, imediata, não precisa de nenhum intermediador e integral. Você se locomove na sua integralidade. Sexta, sábado, domingo, qualquer dia da semana você pode se locomover. Você não precisa de nenhuma carteirinha para se locomover, por isso que ela é integral. Já a eficácia contida, ela é restringível. Ó, ela é autoaplicável. Lembre, qualquer exercício e profissão é livre. Você pode ser o que você quiser. Professor, falei isso no início, né? Você pode ó, vender roupa, sapato, vender frutas, vender conhecimento. É livre, certo? É autoaplicável. Você não precisa pedir autorização a ninguém. Ah, eu quero ser professor. Preciso de autorização? Não. É autoaplicável. Porém, ela é restringível. Porque algumas profissões, não são todas, podem sofrer restrições. Para você ser advogado, tem que ter a carteira da OAB. Certo? Então, essa é a restrição. Para você ser médico, tem que ter o curso de medicina. Tem que ter residência. Certo? Então, algumas profissões necessitam de regulamentação. Certo? A aplicabilidade ela é direta. Você pode trabalhar com o que você quiser, sim. Precisa de alguém para intermediar isso? Não, a lei já te dá essa autorização. Porém, é possível que ela não seja integral, justamente por poder sofrer algumas restrições. Embora tenha condições de produzir seus efeitos, a partir de sua entrada em vigor, admite que o seu conteúdo seja restringido por uma norma infraconstitucional, ou seja, abaixo da Constituição. E temos normas que são de eficácia limitada. Pessoal, essa norma, quando ela é de eficácia limitada, ela não é aplicada de ofício, ela não é auto-aplicada. Ela precisa que seja criada uma lei para que regulamente a matéria, por exemplo, a greve, certo? Greve de servidor público. O servidor público pode fazer greve? Tem, pode sim, certo? Salvo os da segurança pública que não podem. Mas, pessoal que trabalha lá nos Correios, quer parar? Pode parar? Pode. Pessoal que trabalha na DESO, pode parar? Pode. Servidor público pode fazer greve? Pode. Mas tem que ter uma lei que regulamente, certo? Então, ela não é autoaplicável, ela precisa de uma lei, por isso que ela é limitada. Ela precisa de uma lei que diga como é a forma que os servidores irão fazer greve. Por isso que ela é não autoaplicável. A aplicabilidade dela é indireta. Por que indireta? Porque ela requer uma lei que diga como é que ela vai atuar, como é que vai ser funcionar aquela greve. Mediata, mediante lei, e reduzida, certo? Reduzida, só pode fazer nos limites da lei, nas regras que determinam a lei, certo? Como é que aparece em prova, né? Para você saber o que é limitada e o que é contida. Vai aparecer bem assim. Quando for limitada, vai dizer bem assim, ó. Nos termos da lei, conforme a lei dispuser, certo? Ou seja, vai jogar para a lei a criação de uma norma para regulamentar a matéria, certo? Ela pode ser institutiva
ou programática, tá certo? Ela pode ser institutiva, lembra disso, viu? A norma de eficácia limitada, ela pode ser institutiva, ó, princípios institutivos ou organizativos, ou podem ser programáticas, normas programáticas. Efeitos negativos e vinculativos, certo, gente? Pessoal, 8h16, bora fazer direto, sem intervalo, viu? E aí 9h15, né, a gente começou 7h15, 9h15 a gente encerra, beleza? Bora para as questões. Qualquer dúvida, depois vocês mandem lá no grupo, certo? Pode mandar no grupo que a gente vai. Vou também enviar alguns vídeos pequenos para vocês, certo? Vídeos no YouTube usando exemplos, certo? Vídeos curtos, para que fixe de uma vez aí esses conteúdos aí para vocês. Beleza? Bora para as questões. Primeira questão aí na tela. A Constituição Federal estabelece como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Objetivos, viu? Qual é o gabarito? Pessoal, qual é o gabarito? Tem alguém comigo aí? Letra B. Mais um aí. Pronto. Davi também botou letra B. Perfeito. Perfeito, viu, gente? Perfeito, viu? Gabarito é letra B. Usou o bizu do mnemônico, ó. Tá vendo? O bizu aí é show de bola, viu? Pegou o bizu aí, não erra mais. O bizu é com garra, erra pouco, né? Com gaerpro. Não tem erro. Pessoal, rapidinho, deixa eu só ativar aqui o link. Pronto. Ó, perfeito. Gabarito letra B, viu? O verbo aqui promover. Promover, ó, o bem de todos, né? Sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Manter relações econômicas apenas com países da América do Sul. Tá errado, certo? E outro, ele quer os objetivos, né? Os objetivos fundamentais. Estimular apenas o crescimento econômico, mesmo que desigual, ó. Mesmo que desigual, não, tá falso. Subordinar os municípios à autoridade dos estados. Cada um possui a sua autonomia, certo? Os municípios, estados e a União possuem autonomia. Segunda questão. Segundo o artigo 1º da Constituição Federal, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e pelo Distrito Federal e constituem-se em Estado democrático de direito. O mesmo artigo traz os seus fundamentos. Dentre a assertiva, qual não corresponde a um desses fundamentos. Pessoal, para achar fundamento, qual é? O mnemônico si de va plu. Qual é o que não está aqui no substantivo a plu? Soberania, cidadania, dignidade, certo? Ó, não tem a independência nacional. Então, gabarito, letra D. Terceira questão. O reconhecimento da multiplicidade de ideologias culturais, religiosas, econômicas e sociais no âmbito de uma nação remete ao seguinte fundamento, da Constituição Federal do Brasil. Ó, a dignidade da pessoa humana, não.
Pessoal, quando eu falo em multiplicidade de várias ideologias culturais, eu estou falando do pluralismo político, certo? Do pluralismo político. Se vier assim é bom, né? Mas são questões retiradas de prova, viu, gente? Questões de guarda municipal, questões aí de concursos, certo? E é desse jeito que é cobrado em prova. Fácil? Beleza. Mas na hora da prova, eu quero ver só, viu? Na hora do nervosismo, você, meu Deus do céu, o reconhecimento de multiplicidade de ideologias só pode ser prevalência dos direitos humanos. Aí erra a questão. Beleza? Então, tem que treinar a questão fácil e difícil. A gente está pegando aqui as questões tranquilas, certo? Mas quando a gente estiver aí aprofundando mais no conteúdo, a gente vai ver questões mais difíceis, certo? E tudo complementa, viu, gente? Tudo é um complemento, certo? As questões, elas misturam vários temas. Então, quando você lê uma questão, você já conhece um tema estudado anteriormente, fica mais fácil de responder. Gabarito letra E, né? Show de bola. Alguém tem alguma dúvida? Letra A não é, né? Letra B não, C não e D também não, certo? Então, falou em multiplicidade de ideologias, é pluralismo político, tá vendo? Pluralismo não é só partido político, certo? É cultura, religiosidade, econômica, sociais e por aí vai. Quarta questão. Conforme a Constituição Federal, não é fundamento da República Federativa do Brasil. Qual é o gabarito? Ó, Sousa de Vaplu, né? Pessoal, quem aqui nunca estudou esse tema, Sousa de Vaplu? Sociedivaplo. Quem está estudando aqui pela primeira vez esse tema, dignidade da pessoa humana, pluralismo político, cidadania, soberania, defesa da guerra. Não. Isso aqui, meu irmão, quem errar essa daqui, misericórdia. Viu? Quem é que vai defender a guerra? Pelo amor de Deus. Certo? Fazer que nem Diógenes. Se vier isso aqui, é aquela questão para ninguém errar, né? Mas serve para a gente estar revisando aqui o conteúdo. Quinta questão. De acordo com a Constituição, o Brasil é uma democracia formada pela união dos estados, município e Distrito Federal e tem como fundamento Sociediva Plur. Diva Plur. Todo mundo já estudou esse conteúdo, né? Dignidade da pessoa humana, ó, é nosso gabarito. A dignidade da pessoa humana é a única alternativa que tem, ó, o dito aqui, é a única alternativa que tem um fundamento, certo? Garantia é o que? Objetivo. Construção de uma sociedade livre, justa e solidária, ó. Lembra do cadê? Erra, pro, ó. Garantir, construir. Independência nacional e solução pacífica são princípios internacionais. O que não é Sociediva Plu e o que não é com garra erra pro, o que não é nem fundamento nem objetivo, é princípio internacional. Beleza? Assim que você mata a charada, por eliminação. Sexta questão aí na tela. Com base no artigo 3º da Constituição, qual das alternativas não corresponde a um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil? Pessoal, qual aqui não é? Ó, essa eu vou deixar para vocês, sabe por quê? Porque todos começam com verbo, mas tem uma aqui que não é objetivo fundamental. Se botar o congar pro ajuda? Não, então tem que conhecer um pouco mais, certo? Coloquem aí qual é a alternativa da sexta questão. Nem sempre o mnemônico ajuda, né? Por isso que tem que conhecer aí, fazer leitura, né, da Constituição. Pessoal, inclusive, eu recomendo que vocês leiam a Constituição, certo? Do artigo 1º ao 4º, beleza? 1º ao 4º. Dá uma lida aí antes de dormir, viu?
na Constituição. Letra C. Letra C, ó. Garantir a proteção ao consumidor e punir as condutas antieconômicas. Isso aqui não é um objetivo do Brasil. Certo? É garantir o bem de todos, né? Sem preconceito de origem. Ou melhor, sem preconceito, né? De origem, de etnia, de raça, de gênero, de cor. Beleza? Ó, essa questão foi boa, né? Então, nem sempre o mnemônico vai ajudar, certo? Se botar o com HR, vai ter o garantia aqui. Peraí, garantir a proteção do consumidor. Então, você tem que ler todas, tentar ver se todas estão corretas, ver se tem erros ali em alguma outra questão e achar o gabarito. Nesse caso aqui, o gabarito foi letra C. Agora, imagine aí, Diógenes, com ansiedade, né? O tempo de prova acabando, você tendo que transcrever para o gabarito. Então, são vários fatores. Beleza? Agora mais uma. A Constituição Federal estabelece princípios que organizam o Brasil como república. Qual das opções apresenta um desses fundamentos? Então, eu quero um desses fundamentos. A valorização da dignidade da pessoa, promovendo direitos e garantias em sintonia com a cidadania. Destinação dos poderes de Estado a entes privados com atribuições de fiscalização sobre políticas sociais, independência e autonomia dos entes federativos, garantindo a organização política e administrativa do país, pluralismo político, assegurando a diversidade de ideias e participação democrática na sociedade. E aí, A, B, C, D ou letra E? Diógenes, letra D. Letra D, independência e autonomia dos entes. Cauã, letra D. Quem mais, gente? Eu marcaria D no chute, né? Mais um aí pra gente corrigir. Arquímedes. Letra D. Pessoal, ó, falou em fundamento, você precisa lembrar. Falou em fundamentos da República Federativa do Brasil, tem que vir na sua cabeça Socidivaplu. Bora eliminar a letra D? Independência e autonomia dos entes federativos. Ó, a independência e a autonomia a gente estuda no artigo 2º. São independentes e harmônicos entre si. O legislativo, o executivo e o judiciário. Certo? Então não é fundamento. Fundamento é Socidivaplu. Beleza? Então já não é letra C. Viu? Já não é letra C. Falei letra D não, já não é letra C. Letra B. Destinação dos poderes de Estado e entes privados com atribuições. Não, gente. Destinação dos poderes de Estado a entes privados? Espera aí, que bagunça é essa? Valorização é da dignidade? Não, é valorização do trabalho. Ó, valorização não é da dignidade. Sobrou letra D. Pluralismo político, assegurando a diversidade de ideias e a participação democrática na sociedade. Beleza? Gabarito, portanto, letra D. Ó, a única aqui que estaria dentro do fundamento era o pluralismo, ó. Porque eu vejo aqui, ó, não é da dignidade. Certo? Então não é valorização da dignidade. Pluralismo político, sim, estaria correto. Oitava questão. Marque a alternativa correta de acordo com a Constituição Federal. A República Federativa do Brasil
formada pela união peraí, é dissolúvel ou indissolúvel? Pela união indissolúvel, ó. Então tá errado aqui. Certo, gente? E tem como objetivo fundamental a cidadania. Peraí, o objetivo é o quê? Gar erra pro. Então já não é cidadania. Cidadania é fundamento. Letra B, são poderes da União, dos estados e do município, o legislativo, o executivo, o judiciário e o Ministério Público. E arrisca aqui o Ministério Público, ó. O Ministério Público não é poder, não. Certo? É uma função essencial da Justiça. É um órgão autônomo, mas não é poderes, né, da União. Certo? Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Perfeito, é o nosso gabarito. Constitui objetivo fundamental da União promover o desenvolvimento nacional. Peraí, sem preconceito de raça. Pessoal, constitui o objetivo da União promover o desenvolvimento nacional. Bora ver como é que está escrito. Ó, tá vendo que eles gostam de confundir? É promover o desenvolvimento nacional ou garantir o desenvolvimento nacional? Garantir o desenvolvimento nacional. E promover o quê? Promover o bem de todos. A questão falou que era promover o desenvolvimento nacional. Por isso que tá errado. Agora diga aí, na hora do nervosismo, você só tendo 5 minutos para finalizar aqui essa questão. Você é ou não é induzido ao erro? A chance de você ser induzido é muito grande. Porque você sabe que tem o promover, ó. O objetivo começa com verbo. Pô, promover é verbo. Aí você não lembra, peraí. É promover o bem de todos ou promover o desenvolvimento nacional? Você vai lembrar que é garantir o desenvolvimento nacional? Então tem que ter muita frieza, viu? Para lembrar disso daí. Então, gente, a gente tem que ter essas sacadas, viu? Não existe conteúdo fácil, tá certo? Existe ali você revisar e lembrar e você deixar de lado e correr o risco de não lembrar, beleza? Bora de mais uma. Vamos lá, responda essa daí. Respondam essa daí, gente. Vou deixar com vocês. Jorge, essa aí foi mais complicada que as outras. Esse tipo de questão aí para derrubar quem não lê a letra de lei. Verdade, viu, gente? Tem que estar em dias aí com a Constituição. Letra D. Letra D. A Constituição de 88 assegura que nenhum indivíduo será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Com base nessa informação, é correto que um direito relacionado a esse princípio é o da igualdade, liberdade, segurança, não, dignidade da pessoa humana. Cuidado para não confundir, viu? O fato de não ser submetido à tortura com segurança, beleza? Bora. Décima questão, mais um aí com vocês. Bota mais um aí pra gente
finalizar, beleza? Ó, de acordo com a Constituição do Brasil, em seu artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel dos estados e municípios e do DF, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento exceto. Qual é a exceção? Qual é a exceção? Ó, faltou o vá aqui, né? Gabarito letra D, a igualdade entre os estados. Igualdade entre os estados. Quem nunca estudou esse tema erra. Porque se você for chutar a igualdade entre os estados, você vai deixar. Vai dizer, não, isso aqui é fundamento. Beleza? Então, por mais que pareça ser um tema simples, quem está estudando pela primeira vez acaba não conseguindo associar. E, pessoal, o nosso estudo ele vai ser assim, ele vai começar do zero, certo? Vai ter aula que a gente vai estar discutindo aqui controle de constitucionalidade. Quem são os entes que podem aí fazer o controle prévio, controle difuso, controle concentrado. A gente vai debater isso aqui em nossa aula, mas antes a gente tem que pegar princípios, a gente tem que passar aqui, certo? Por fundamentos, certo? E é para vocês levarem a sério cada tema. Cada tema aqui ele deve ser estudado com seriedade, certo? Leia mais de uma vez, leia a Constituição, resolvam novamente as questões, tá certo? Escrevam no caderno. Professor, eu já escrevi isso aqui umas 10 vezes, vai por mim. Eu já errei muito da questão besta. Por quê? Porque eu deixava de lado. Então, cada dia, gente, hoje é o dia que a gente escolheu para estudar direito constitucional. O tema foi esse, então revisa esse tema. Amanhã, direitos e garantias fundamentais. Leva a sério direitos e garantias fundamentais. Depois, direitos sociais, direitos nacionais, direitos políticos, organização do Estado, ordem social. A gente vai estudar estados de exceção, que é estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal, certo? Então a gente vai estudar os temas que são pertinentes aqui para o direito penal. Beleza, gente? Então, levando a sério aí cada tema, certo? Por mais simples que sejam, a gente tem que valorizar cada tema desse aqui estudado. Beleza? Quem é novo, é a melhor forma de aprender compra o CP e marcar os artigos. Eu aprendi assim. A dica aí de Diógenes Júnior. Show de bola. Pessoal, a gente está encerrando aqui, certo? A nossa aula, beleza? Um pouquinho mais cedo, mas e ver quais são as recorrentes em prova de segurança pública. Show de bola. A gente está encerrando aqui mais cedo por conta de ter sido online, né? O fato de ser online, você pode depois retornar aí o que não entendeu, pausar, escrever, passar para o caderno. Eu vou enviar no grupo esse material, tá certo? Esse material para que vocês possam aí fazer também as anotações complementares, caso queiram, beleza? E a gente fica sempre à disposição, como é de costume lá no nosso grupo. Beleza, pessoal? Vai ficar gravado, viu? Vai ficar salvo. Outra coisa que eu quero falar com vocês amanhã não teremos aula, tá certo? Amanhã seria a nossa aula de processo penal, mas não é porque não vai ter aula amanhã que vocês não vão fazer nada, tá certo? Eu vou enviar, certo? Amanhã eu vou enviar um simulado para vocês responderem. Beleza, gente? Quem quiser ir lá para o espaço, ir lá para o prédio, né, para nossa sede, você se juntam aí, tá certo? Se junta aí, conversa com Kelvin, vê a disponibilidade de Kelvin e aí vocês vão para lá pro prédio, beleza? Agora, se vocês quiserem, vocês podem fazer em casa, tá bom? Então podem fazer em casa. É um simulado com os assuntos que a gente já estudou aqui, viu? Do direito, vou deixar só direito, beleza? Então todos os assuntos que a gente já estudou aí, vou trazer questões. E não vou trazer questões nem difícil nem fácil, questões médias ali, tá certo? Mas são questões que vai fazer você raciocinar. Combinado? Então amanhã tá o nosso simulado aí marcado, beleza, gente? Eu vou reforçar lá no grupo, viu? Esse aviso aqui. No mais, agradecer a cada um de vocês. Com alguma dúvida, alguém quer falar alguma coisa? Deu para entender certinho? Zero dúvidas? Então, dívidas, né? Pessoal, obrigado, viu? Cada um de vocês pela compreensão, né? A gente está fazendo aqui na modalidade online. Não é porque a gente quer ficar em casa, não, gente. Por mim, eu iria hoje para o presencial.
mas o tempo fechou, né? Ameaçou aí chover, então muitos alunos entraram em contato comigo, professor, o tempo está fechado, tem como fazer online? Então a gente está sempre buscando um meio termo, né? Então teve aula segunda, terça, quarta, né? E quinta, né, gente? Segunda, terça, quarta e quinta no presencial. Aliás, quinta é hoje, né? Segunda, terça e quarta no presencial, hoje online e amanhã simulado. Beleza? No mais, fiquem todos com Deus, forte abraço, bons estudos para quem vai ainda estudar, né? Para quem vai descansar, bom descanso, fiquem todos com Deus e não tenham dúvida, certamente que Papai do Céu, ele tem um lugar especial para cada um de vocês, certo? Vocês que estão na batalha, que estão estudando, não desistam. Eu sei que a caminhada não é fácil. Às vezes vem as circunstâncias tentando nos parar. Dificuldade sempre vai vir para todo mundo. Eu, você, todo mundo tem dificuldade, certo? Só que a gente não pode achar que a dificuldade vai ser para sempre, certo? E nem achar que vai passar também, né, gente? Que a vida é enfrentar desafios o tempo todo. Mas eu tenho certeza que você ser aprovado no concurso público vai fazer com que você passe de uma forma mais leve por esses problemas, né? Você com dinheiro na carteira consegue resolver aí pelo menos 90% dos problemas, eles já se resolvem, tá certo? Então desejo sucesso a cada um de vocês, mantenham-se firmes nos estudos. Quem está começando agora, não desistam, sigam firmes. Ah, professor, eu vejo que está muita gente aí respondendo e eu não sei nada. Eu também comecei sem saber nada, certo? Todo mundo que começou a estudar aqui começou sem saber nada. É um caminho que deve ser seguido por todo mundo, gente, ó. Eu falo isso aqui sempre nas nossas aulas, certo? Eu falo sempre nas nossas aulas. Ó, passar no concurso público é uma montanha, certo? Tem gente que tá aqui no início, tem gente que tá aqui no, tem gente que tá aqui, ó, já no meio, tem gente que tá aqui, tem outros que tá aqui, ó, gente, já próximo de ser aprovado, ó, certo? Quem tá aqui, ó, falta pouquinho, certo? Para quem tá aqui, eu acho que é o mais difícil, porque o cara já tem uma longa caminhada e aí ele fica pensando o seguinte: rapaz, eu estudo, estudo, estudo e não consigo ser aprovado. Não sabendo ele, ó, tá logo aqui, ó. A aprovação tá bem pertinho. Para ele o caminho é mais fácil, porque ele já tem muita bagagem, certo? Agora, quem tá aqui vai ter que correr atrás, se esforçar, ó, para chegar lá no topo, né? Chegar na aprovação. Tá certo, gente? Então bora jogar o jogo de forma honesta. Sabe por quê? Tem muita gente que tá estudando, certo? Hoje a gente poderia, gente, não vai ter aula não, porque tá chovendo, bora ficar em casa. Não, a gente tá estudando. Então tem muita gente que tá, ó, assistindo Netflix, tem muita gente que tá fazendo qualquer outro lazer. Não que não possa fazer lazer, mas a prioridade é sempre o lazer. Vocês não. Vocês estão estudando, certo? E para você conseguir, gente, algo melhor em tudo na vida, certo? Vai ter que ser por meio do esforço, por meio do sacrifício, certo? Tem muita gente que é o trabalho, né? A pessoa se dedica ao trabalho e vence na vida por meio do trabalho, certo? Vocês estão buscando vencer na vida por meio dos estudos, tá certo? Mas, de qualquer forma, vai exigir de vocês esforço, dedicação e renúncia. Vai precisar renunciar um pouco o lazer, deixar o lazer de lado, certo? Pô, hoje tem o futebol e tem a aula. Vou fazer o quê? Ir para a aula, certo? Deixa o futebol aí em outro horário. Hoje é o dia da aula. Então, tem que ter esse sacrifício. Essas renúncias que vocês estão fazendo é que vai levar vocês para lugares que vocês nunca imaginaram. São essas renúncias. É hoje. É você renunciar o dia de hoje. Pô, peguei uma noite que eu poderia estar assistindo um filme Netflix, poderia estar com meu namorado, minha namorada, mas não estou estudando. Então, são essas renúncias, pequenas renúncias, dia após dia, por mais que pareça estar distante a aprovação, ela está cada vez mais próximo. É a nossa montanha aqui, ó. Você está cada vez mais próximo da sua aprovação. Então, são pequenas renúncias que vão levar você para a sua aprovação. E quando você chegar no topo da montanha, você vai ter a vista que mereceu, certo? A vista que você lutou, que você batalhou. Essas renúncias de hoje vão te levar para lugares que você nem imagina amanhã, tá certo? Beleza? Forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tamo junto!